tem vários projetos PLNs e que nós vamos também obstruir. Essa obstrução é política. Os interessados em algumas categorias que têm projetos importantes precisam entender que o que está em jogo é uma conquista histórica nossa, que é a Previdência Pública. Nós não podemos aceitar essa desconstrução. E essa nossa decisão também é uma manifestação contrária a esse lobby infame que foi feito hoje pela manhã por vários empresários tentando comprar a consciência dos parlamentares. Foram de gabinete a gabinete para café da manhã e nós não podemos aceitar isso. A Câmara é livre, tem autonomia para votar o que quiser. Portanto, nós vamos fazer essa obstrução em nome do país, da estabilidade, dos direitos dos trabalhadores, das aposentadorias rurais, porque esta PEC, cada dia que passa, ela está mais contaminada. Ela só faz uma coisa: retirar direitos. Fazer votação. Se quisesse discutir uma reforma profunda, deveríamos pelo menos não aceitar, eles não botaram votar à véspera do Natal. É muita crueldade querer votar isso à véspera do Natal, querer fazer isso aqui dentro. Ele não tem voto e a nossa obstrução é para paralisar o Congresso, principalmente a sessão do Congresso de agora, que vai ter daqui a pouco, para não deixar, inclusive, se eles não recuarem, nós não vamos nem deixar votar o orçamento. Então é paralisação política mesmo, em função de uma decisão, passa o tempo todo enrolando, não define data, era dia 6, era dia 13, era dia 14, e agora não sabe mais quando é. Só falta convocar o Congresso para o dia 1º de janeiro para botar esta tal da PEC da Previdência. Por isso que nós tomamos essa decisão, ela está centrada nesse objetivo nosso, dialogar com o país, com as centrais sindicais, para não deixarmos votar essa maldição da PEC da Previdência. E dessa discussão vale para a sessão do Congresso, mas para a da Câmara também. É não deixar para qualquer para tudo. Para qualquer vale para tudo e, evidentemente, as mudanças nós vamos discutir no plenário. Né? Até que retira a PEC, né? Evidentemente, da pauta. Tira a PEC. Se o presidente, como está dizendo que vai anunciar de hoje para amanhã, ele anuncia que não tem mais PEC, voltamos à normalidade. Nós não estamos fazendo obstrução política por obstrução política. Estamos obstrução política de uma matéria que o país não quer, não necessita dela e que não é hora de votar à véspera de uma eleição uma PEC desta natureza. Portanto, esse é o sentido geral. Inclusive, dialogamos muito com uma das partes mais interessadas, que é a CONTAG. A própria CONTAG está nessa posição legitimando, porque disseram que o trabalhador rural, a trabalhadora rural não será atingido. É sim, muito atingido. Essa PEC não serve para nada, por isso é uma obstrução política, retirando de pauta. Não tem, se o presidente anunciar hoje, na reunião dos líderes, que não tem mais data para a PEC, vai para o próximo ano, voltamos tudo à normalidade. E aí vamos votar as matérias de acordo com os nossos interesses, interesses do país. A avaliação de vocês é quantos votos? Nós temos cravado, diferentemente do que eles dizem, no mínimo entre 260 a 271. Tem até os 271 votos que a oposição tem para não deixar votar. São votos de parlamentares que se manifestam, mesmo com toda a pressão. E foi fundamental as últimas ações que nós fizemos nos aeroportos, numa pressão democrática, está surtindo efeito. O que o governo está fazendo não está surtindo. Por isso que nós vamos brecar os PLNs, o segredo está nesses PLN, porque retirando eles, a coisa fica muito mais difícil para o governo. 270 contra. Contra, evidentemente contra. Evidentemente contra. Esse é o nosso cálculo. Para não dizer que eu não vou, está aqui a nossa tabelinha que eu sempre. Aliás, eu e o Júlio, a gente senta toda hora para fazer as tabelinhas, olha para um canto, olha para o outro, e vamos acertando, diminui um, aumenta outro. Então, nós estamos seguros. É claro que a mobilização precisa continuar. As redes sociais, a pressão sobre nós, sobre os parlamentares, tudo isso tem que continuar. Nas bases dos deputados, daqui até a próxima semana. Mas nós estamos seguros que nós vamos derrotar o governo se ele insistir em votar isso no plenário do Ulisses Guimarães. É isso? Alguém mais quer falar? Fala aí. Zaratinho, o Júlio pode falar. Só dar uma palavrinha. THS chegou, viu? Nós estamos hoje, o país inteiro aí, num dia nacional de luta, muita mobilização, já 8 companheiros e companheiras em greve aqui dentro da Câmara dos Deputados, greve de fome, né? A preparação já de uma greve do transporte e de muitas outras categorias em São Paulo. Então a conjuntura está aquecendo.
o povo demonstrando claramente que é contra essa reforma, e a vinda de 150 deputados à Câmara para pressionar empresários, para pressionar os deputados, é uma demonstração de que esse projeto só interessa aos mais ricos, aos grandes empresários e ao capital financeiro. Então, diante disso, a bancada do PT, do PCdoB, do PSB, de PDT, PHS e PSOL, está todinha contrária e vai se manifestar através da obstrução nesse primeiro momento. Então, nós vamos impedir a votação dos projetos do Congresso Nacional, do orçamento e de todos os outros projetos que foram colocados na pauta, até que se retire da pauta a PEC da Previdência Social. Essa é a nossa posição e essa posição nós vamos manter até o encerramento dos trabalhos esse ano. Obrigada, líder. Em nome da bancada do PCdoB, que está unanimemente contra esta reforma da Previdência, nós temos a complementar que, além das pessoas que estão em greve de fome estarem há 8 dias aqui nas dependências da Câmara, sendo obrigadas a se retirarem à noite, se algo acontecer a essas pessoas, a responsabilidade é da presidência da Câmara dos Deputados, na medida em que sabe que é um projeto que não é da vontade da nação brasileira. Segundo, é necessário desmistificar que esta reforma tira privilégios. Que privilégios? Qual o privilégio efetivamente? Servidores públicos vão passar a pagar 14% do seu salário. Por outro lado, a população que em média contribui 5 meses ao ano com o INSS terá que contribuir ininterruptamente por 15 anos para obter o mínimo e há 40 anos para obter a sua aposentadoria integral. Portanto, é uma falácia, milhões em propaganda para mentir à população brasileira. Por isso, a nossa obstrução é consciente, é de conteúdo e é, ao mesmo tempo, uma obstrução política para impedir a votação desta reforma. Gente, eu só quero fazer um comparativo aqui para vocês, que é o seguinte. Nós tivemos hoje aqui 150 empresários chegando de avião e hotéis de luxo para comprar deputados. Comprar, esse é o verbo. Por outro lado, nós temos pessoas com fome, numa atitude limite contra elas, para a saúde delas, botando a vida em risco para tentar salvar os direitos de milhões de trabalhadores. Já há notícias de greve de fome na Assembleia do Piauí, de Sergipe, de Santa Catarina, do Ceará e Rio Grande do Sul. Isso está se espalhando, essa luta simbólica limite.